Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Bom, como prometido, fazer esse breve vídeo para explicar um pouquinho do conteúdo da atividade que vocês farão no decorrer desta semana, né? Toda semana farei um vídeo para ajudá-los a resolver as questões propostas no PET, nas apostilas que vocês receberam da Secretaria de Educação e que eu encaminhei para vocês pelo grupo de WhatsApp ou pela sala virtual. Bom, o texto da primeira semana vai falar sobre um pouco de um cara chamado Sêneca. Sêneca, ele pertencia a uma escola que chamava estoicismo ou os estoicos. Sêneca foi senador romano, né? E ele foi conselheiro do imperador Nero. Como vocês acho que devem saber, Nero foi aquele cara que era muito insano, né? Muito cruel, né? E muito louco, né? Ele era um psicopata, mas chegou a ser imperador de Roma, né? Então, Nero foi aquele cara que, olha para vocês verem o nível de loucura do cara. Ele nomeou o cavalo dele para ser senador romano. E depois, numa certa ocasião, né, quando estava no finalzinho assim, dele ser imperador, ele mandou colocar fogo em Roma. E enquanto isso, ele escutava música. Olha só o ponto de psicopatia do cara, né? Sêneca era conselheiro dele, né? Tutor, desde pequeno. Várias vezes Sêneca tentou sair, né? Mas nunca deu certo. O imperador nunca... Dizia-se que Nero gostava muito de Sêneca, né? E por isso ele preferia morrer a ter que matar Sêneca. Mas ele também nunca deixou Sêneca ficar livre, né? Sêneca sempre pedia para ele a liberdade, vamos dizer assim, né? Mas Nero nunca aceitava. Dizia-se que pelo fato de Nero gostar muito de Sêneca. Mas vamos lá. A escola estoica, ou estoicismo, pregava o que nós chamamos de indiferença às coisas que nos cercam, né? Ou seja, os estoicos falavam e pregavam que a gente deve aceitar aquilo que o mundo nos oferece. Porque não é no sentido aquilo que o mundo nos oferece não é por acaso, não é pela sorte e não é pelo imprevisto. Aquilo que acontece no nosso dia a dia, na nossa vida, não, segundo os estoicos, não é imprevisto, não é acaso, não é sorte. Elas acontecem porque elas têm um propósito. Elas acontecem por uma necessidade, né? No quarto parágrafo da apostila, do textozinho, que eu vou ler para vocês, junto com vocês, para que a gente fique melhor e a explicação flua, né? E vocês sabem de onde eu estou tirando isso. Olha só, no quarto parágrafo do texto, ele diz o seguinte: o acaso é para os estoicos um erro ou ilusão, pois entendiam que tudo acontecia no mundo por necessidade racional. Ou seja, aquilo que acontece na nossa vida é porque tem que acontecer. Não foi o imprevisto. Igual a gente costuma dizer, eu estou atrasado porque aconteceu o imprevisto. Eu demorei, não deu certo fazer isso porque aconteceu um imprevisto.
Segundo os estoicos, isso é um erro. Porque tudo que acontece com a gente é porque já estava para acontecer. Tinha uma necessidade, uma razão a acontecer isso com a gente. Né? E, como Sêneca falava muito disso, né, pregava bastante isso, no terceiro parágrafo, olha só, os estoicos dizem que nós precisamos aceitar tudo aquilo que está aí, né? Que é nos imposto, que é nos colocado, porque essa é uma coisa que deveria acontecer. No terceiro parágrafo, Sêneca diz, num dos livros dele, que chama Da Tranquilidade da Alma. Vamos acompanhar junto. Devemos igualmente mostrar docilidade e não ser escravos demais das resoluções que tomamos. Ceder de boa vontade à pressão das circunstâncias e não temer mudar, seja de resolução, seja de atitude. Contanto, entretanto, todavia, não caiamos na versatilidade, que é de todos os caprichos o mais prejudicial à nossa tranquilidade. Mas a gente deve tomar um cuidado aqui, ó. Versatilidade para Sêneca não é o mesmo conceito de versatilidade que temos hoje, né? Hoje nós traduzimos, nós conhecemos versatilidade como algo positivo, né? Como algo bom. Aquela pessoa é muito versátil, aprende muito rápido e não. Sêneca não diz isso. Para Sêneca, a versatilidade é algo ruim. E aí a gente vai agora conhecer esse lado ruim da versatilidade. Lá no final do texto, né, tem uma explicação também, né, quando vocês forem ler. Mas versatilidade para Sêneca é algo volúvel, ou seja, instável. Nós precisamos ceder, olha só o que Sêneca diz, ceder de boa pressão às circunstâncias. Ceder de boa vontade às circunstâncias. E não temer mudar. Ou seja, para os estoicos e para Sêneca, nós só seremos felizes quando nós aceitarmos aquilo que o mundo nos apresenta, aquilo que o mundo nos dá, sem questionar. Porque aquilo que acontece para nós, quando nós somos... E aí tem um videozinho que eu encaminhei para vocês, mas eu posso encaminhar novamente, que chama Sêneca e a Raiva, que ele diz o seguinte, que nós precisamos ser muito mais pessimistas do que otimistas. Porque quando nós somos otimistas, nós criamos expectativas. Lembrem quando vocês estão apaixonados, quando vocês estão começando a conhecer uma pessoa, e aí vocês idealizam aquela pessoa, nossa, que pessoa maravilhosa, e ela é demais, ela não tem erro nenhum, tá apaixonado, tá igual no início, como no início realmente, propriamente dito. Você sente aquelas borboletas, o estômago embrulhando quando vê a pessoa, né? Nossa, ela nunca vai me decepcionar. Ela nunca vai peidar perto de mim. Quando você cria expectativas, nossa, ela é um anjo. Ô moça, como um anjo você é. Ô meu jovem, moço, rapaz, garoto, como você é um anjo. As expectativas. Sêneca, porém, vai dizer, não crie expectativas, não seja tão otimista. Porque quando nós somos muito otimistas, nós criamos tanta expectativa que quando algo ruim acontece, nós nos frustramos. Nós ficamos surpresos. Exemplo.
como eu falei no vídeo. Você fica imaginando, está conhecendo aquela pessoa que ela nunca vai peidar perto de você. Só que aí o tempo vai passando, e aí de repente você começa a peidar e nossa, ela não, tá vendo? Ela nunca vai peidar perto de mim. E aí ela peida. Ou ele peida. Aí quando você escuta, você fica, nossa, ela faz isso, gente, ela fez isso. Então você fica muito surpreso, muito decepcionado, muito frustrado, né? O que Sêneca quer dizer é isso? Seja pessimista. Ou seja, pense que algo ruim está para acontecer e vai acontecer. Ou que as coisas boas que acontecerem, que acontecerão, fique feliz também. E fique também feliz pelas coisas ruins que acontecerem. Vamos dizer assim, seja indiferente, não se importe, porque se você ficar pensando muito, nossa, esse algo ruim aconteceu, eu não vou conseguir viver bem. É igual, por exemplo, agora, nesse período que nós estamos vivendo a pandemia, e aí a gente fica, nossa, esse trem não vai passar, não vai passar, não vai passar. Não. Não seja tão otimista, mas também não seja indiferente. Não, vai passar. Eu vou fazer minha parte. Né? Mas também, por exemplo, ficar, nossa, eu estou aqui fazendo quarentena, isolado. Não estou nem saindo ali na padaria, praticamente. E tem gente que não sai da rua. Tá vendo? Você criou expectativas para que as outras pessoas, já que você está fazendo quarentena, isolado, você também queria que as outras pessoas também fizessem. Você criou expectativas. Né? E aí o que Sêneca quer dizer é que somente as pessoas que têm um autocontrole é que serão felizes. É que serão muito felizes. Né? Somente aquelas pessoas que sabem ter um autocontrole diante das coisas ruins e diante das coisas boas que vierem a acontecer, que serão felizes. Porque elas conseguem diferenciar que aquilo e conseguem entender que aquilo que acontecer, seja de algo bom, seja de algo ruim, é porque estava para acontecer. Não foi um imprevisto, não foi um acaso, não foi a sorte. Mas porque estava para acontecer. Né? Olha só, lá num dos últimos parágrafos, lá em cima, quando vocês viram a folha, tem uma citação que diz assim: você pode observar que a recomendação-chave de Sêneca está em ceder de boa vontade à pressão das circunstâncias e não temer mudar. É interessante que Sêneca pressupõe a tranquilidade diante do mundo que nos cerca. Vê? Para Sêneca, o virtuoso é aquele que consegue ter um autocontrole diante das coisas boas e diante das coisas ruins. Mas não é aquela pessoa que tem a versatilidade. Entendam bem. Versatilidade para Sêneca não é uma coisa boa. Porque versatilidade para Sêneca é aquela pessoa que é muito instável. Que uma hora está aqui, outra hora está ali, não sabe onde fica, e aí fica, como diz o ditado, fica mais perdido do que segue um tiroteio. Né? Um exemplo de autocontrole foi o próprio Sêneca, que viveu, assim, vamos dizer assim, junto com Nero, que era louco, nomear um cavalo para ser senador romano. Depois pôr fogo em Roma. Nero era muito cruel e torturava as pessoas, assim, muita gente. Quem dissesse um A, ele já estava com o alfabeto inteiro condenando a pessoa e matando na sua pior forma, né? na sua forma mais cruel que Nero era.
E um exemplo foi Sêneca, que depois de muito tempo com Nero, surgiu um boato que Sêneca estava conspirando contra Nero, ou seja, traindo, né? Trair para derrubar Nero do poder. Nero descobriu, né, essa conspiração, mas muito provavelmente, segundo alguns historiadores, era falso. O Sêneca era inocente, né? Mas para quem é ditador, torturador, não importa se é inocente. Se surgir um boato, ele não quer nem saber. Ele é igual a polícia, atira para depois perguntar. Mesma coisa. Nero mandou que alguém fosse lá e cortar os punhos de Sêneca. Só que quando Sêneca, a pessoa que foi lá foi para matar Sêneca, ele me disse: não, dá aqui, que eu faço isso mesmo. E aí as pessoas, os amigos de Sêneca, que, nossa, choraram demais pela morte, ele diz: não, fiquem tranquilos, porque o que acontece agora estava para acontecer. Eu recomendo vocês assistirem o videozinho Sêneca e a Raiva, né? Ainda mais nós vivemos esse contexto de pandemia e tudo mais, que dá raiva na gente algumas vezes, por ver tanta gente na rua e a gente fazendo o nosso trabalho, a nossa contribuição de ficar em casa. E aí, esse videozinho vai fazer uma abordagem muito boa sobre autocontrole, versatilidade, ceder às pressões. Tem um exemplo belíssimo que o Alan de Botton faz, que ele é um filósofo, inclusive, e Sêneca propõe o seguinte, que nós temos uma certa liberdade, né? Nós temos uma certa liberdade. E aí ele faz um exemplo lá que vocês vão ver lá, de ele com a cordinha, um cachorrinho amarrado numa carroça ou numa bicicleta. Né? Sêneca faz numa carroça, mas o Alan de Botton faz numa bicicleta. Que o cachorro tem uma certa medida de coleira. Então, até ali, nós temos uma certa liberdade, segundo Alan e Sêneca. Que o Sêneca fala. Nós temos uma certa liberdade. Mas a nossa liberdade é meio restrita. E para nós não sofrermos, a gente deve aceitar aquilo que é nos colocado. Bom, gente, espero que tenha sido uma experiência boa. Eu quero um retorno de vocês depois, para que se o videozinho foi bom, se foi ruim, o que precisa melhorar. Né? Espero que vocês assistam direitinho. Espero um retorno de vocês, se foi bom, se foi ruim, o que precisa fazer, o que precisa melhorar. E aí eu vou melhorando, tá? É a primeira vez que eu faço uma videoaula. Então, espero que tenha ajudado muito bem, né? Espero que ajude nas perguntas que vocês responderão. E qualquer dúvida estou à disposição, tanto pelo WhatsApp como pela sala virtual. Tá? Podem falar com as líderes e aí ela passa meu telefone para vocês. Né? Ou então podem me comunicar, me chamar pela sala virtual. Né? Agora temos mais 3 disciplinas lá. Né? Então, para não misturar, vocês coloquem para a filosofia, para o professor Maciel, e aí põe a dúvida. Não tenho dúvida, entendi tudo, ótimo. Quer falar alguma coisa? Uma contribuição para que os outros também participem, ajude? Ótimo, faça isso. Né? Nós precisamos conversar. É bom que a gente esteja junto. Né? Infelizmente não está junto presencial, fisicamente, mas estamos juntos aqui na sala virtual. Um abraço.